Eu não sei se vocês são seres humanos normais como eu, mas eu tenho usado muito as redes sociais, né? Tanto para o meu entretenimento pessoal quanto para divulgar o meu trabalho. E com isso, eu acho que o algoritmo já me entendeu como uma pessoa cristã, eu tenho recebido muitos conteúdos nesse tópico. E eu tenho percebido que as pessoas estão compartilhando fervorosamente muitos versículos bíblicos, né? E até aí nenhum problema. O problema mora quando essas pessoas querem conversar aquele versículo bíblico com o momento que elas estão vivendo na vida delas. Então, muitas vezes, para sermos vistos, a gente acaba expondo os nossos pensamentos e os nossos momentos, né? Então, às vezes eu estou passando por uma questão familiar ou uma questão no meu trabalho e eu pego aquele versículo bíblico que eu acho que conversa com esse momento e compartilho nas minhas redes sociais. Mas tá bom, Marina, e aí? Qual é o problema disso? O problema, gente, é que nós estamos rasos demais. A gente não está se aprofundando na palavra do Senhor, que é tão rica e tão completa. E quando a gente coloca para outras pessoas virem esses tipos de posts e observarem a nossa própria vida, muitas vezes a gente está passando a mensagem errada, sabe? Quando a gente baseia o que está na palavra pelo nosso próprio entendimento, a gente acaba cometendo muitos erros. E esses erros que nós cometemos pela nossa interpretação pessoal, eles podem levar outras pessoas a errar também. Imagina que você talvez seja a única pessoa cristã que uma pessoa do seu trabalho conheça. Então, no momento que você está compartilhando aquele versículo de uma forma isolada e você está atingindo aquela pessoa, você pode estar transmitindo a mensagem de uma forma muito superficial. Enquanto a gente poderia usar dessa ferramenta que é as redes sociais para realmente pregar para as pessoas que a gente conhece, sabe? Lá em 2 Coríntios, no capítulo 3, Paulo está dizendo que a gente não pode confiar na nossa própria capacidade, mas sim na do Senhor. E por isso que ele diz que a letra mata, mas o Espírito vivifica. Então, todas as vezes que a gente busca da palavra de Deus, nós precisamos estar buscando por meio do Espírito Santo e não do nosso próprio entendimento. Porque todas as vezes, eu não sei vocês, mas que eu tentei ler a Bíblia somente por ler, como se fosse um livro comum, eu não entendi nada. Mas às vezes que eu orei e pedi, Senhor, me ensina, senta aqui do meu lado, sabe? Esteja comigo nesse momento e vamos ler juntos para a gente entender do que se trata, qual é a mensagem, o que está sendo dito aqui. É transformador. Só quem já passou por essa experiência é como se o Espírito Santo realmente traduzisse para você, sabe? Aquilo que você nunca conseguiu entender. O ponto é que existe uma responsabilidade maior para nós cristãos. A gente não pode simplesmente ver essas situações e deixar normalizado, sabe? A gente precisa falar da palavra do Senhor, a gente precisa falar sobre Deus em todas as ocasiões que nós pudermos. E por que não nas redes sociais? Eu acho que é muito importante todo mundo estar o tempo inteiro com o celular na mão. É um acesso muito fácil àquilo que... Às vezes, gente, a pessoa até poderia baixar ali um aplicativo da Bíblia ou jogar no Google, de repente, ler, mas é tão mais gostoso quando a gente ouve alguém que a gente conhece e que a gente se identifica, nem que seja um pouco, quando a gente ouve aquela pessoa contando da sua própria vida, do seu próprio testemunho. Então, por que que nós, cristãos, não somos as pessoas que estão falando de Deus na internet? Eu sei que o mundo está acelerado, tem muita coisa sendo muito difícil, mas não foi isso que a palavra do Senhor nos disse? Que no mundo nós teríamos aflições? E o que eu quero trazer para vocês é que a nossa alegria, o nosso contentamento, ele não tá aqui nesse mundo, gente. A gente tem que ter um senso e uma espera, um anseio muito grande pela eternidade. E é por isso que nós, como cristãos, deveríamos estar por aí pregando a salvação, pregando quem é Jesus Cristo. Porque assim nós estaremos transmitindo a mensagem na sua forma pura, na sua forma verdadeira. E não só naquele rasinho, sabe, que só molha a canela? Você já deve ter escutado por aí a frase, os humilhados serão exaltados. Mas você sabia que na realidade isso está escrito lá em Mateus, no capítulo 23, só que de uma maneira bem diferente? Lá está dizendo que aquele que se exaltar será humilhado, mas aquele que se humilhar, esse será exaltado.
Então, gente, a gente tem que parar de tentar achar motivação no livro mais rico que nós temos na nossa mão. A gente tem que parar de entender Deus como um pensamento positivo. Deus não é um pensamento positivo, Deus é verdade. E eu posso garantir para vocês que eu não tô aqui num lugar de julgamento, porque eu também já fui a pessoa que compartilhei versículos isolados. Só que é por isso que eu tô aqui dizendo que mais vale a gente ter esse momento com Deus, de sentar e apreciar e meditar na palavra dele, com a presença dele, do que nós estarmos só ali vasculhando e tentando achar algo que diga sobre nós ou sobre a nossa vida. Isso não é sobre nós, gente, nunca foi. Então eu não quero me prolongar muito, essa foi a mensagem que tocou em mim hoje e eu quis compartilhar com vocês. E nesse momento vocês estão me vendo por uma rede social. E eu sou uma pessoa que, eu sou a favor sim da rede social, tá? Desde que ela seja usada como uma ferramenta que ela é. Ela é uma ferramenta de comunicação para o mundo inteiro. Então aproveita desse espaço, mesmo que você só tenha 20 pessoas aí no seu Instagram, e fala do amor de Jesus, porque você já conhece e você precisa compartilhar disso. Quantas pessoas podem se aproximar dele por meio da sua vida? Então vamos ter coragem de colocar os nossos rostinhos aqui, de falar nas nossas redes sociais ou de fazer uma publicação, um post escrito, que seja, mas que a gente fale sobre o amor de Deus, que a gente fale sobre o sacrifício da cruz. Porque assim, gente, a gente vai estar espalhando o evangelho. Talvez alguma pessoa que te siga nunca vai abrir uma Bíblia na vida, mas se ela parar para assistir o seu story e ver você falando desse cara chamado Jesus, você pode estar mudando a história dela.